Bom dia, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Estou aqui ouvindo uma musiquinha gostosa do Kirk Franklin, Smiles. Você já sorriu hoje? O sol está brilhando lá fora, tá um dia maravilhoso. E eu desejo que você tenha um dia alegre, um dia feliz. E para isso começa com você. Sorria! Oh, 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 sorria! 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 Smiles! E aí, galera, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana. E aqui, como na nossa aula passada, nós falamos a respeito de que tudo que acontece nos dias de hoje tem na Bíblia como referência para nós sermos bem-sucedidos. Então, se você tem lido a Bíblia, eu creio que você já tem algumas lições. Eu vou dar só um exemplo hoje, porque foi dito como que nós podemos criar os nossos filhos no dia de hoje. Algumas pessoas me repostaram essa dúvida. E olha, vou falar, não é difícil, porque a palavra de Deus fala assim, ensina a criança. Tudo que deve ser aprendido é quando se é criança. É quando eu sou criança, os psicólogos normalmente falam que é a partir dos 4 até mais ou menos os 11, 12 anos é que é ser formado o caráter e a personalidade da criança. Então, nesse período de criança, tudo é colocado na sua mente. Então, a partir desse período, a criança vai ter o seu caráter e a sua personalidade no homem adulto. Então, muitos adultos hoje têm sofrido as consequências porque não teve na sua infância uma educação, não teve na sua infância, enfim, quem o colocasse no caminho certo, quem o ensinasse, quem o instruísse. E como nós vimos na aula passada, aquele versículo que dizia: e você colocarás e falarás a ela andando, assentando-se em todo o tempo. Eles eram ensinados, os judeus eram ensinados dessa forma. E tem na Bíblia, aí você que tem filhos, você que tem netos, adolescentes, e que a sua preocupação é... A preocupação é você, como você vai educar, o que será do futuro do seu filho, no mundo tão violento que nós estamos vivendo. Enfim, tem na Bíblia uma história de Daniel. Eu não sei se você conhece ou se você já ouviu falar. Daniel foi um personagem bíblico que ele é conhecido porque ele esteve na cova dos leões. Daniel foi conhecido porque os seus amigos tiveram junto com ele. Ele tinha 3 amigos e eles andavam juntos. E eles foram deportados do país dele para a cidade de um rei chamado Nabucodonosor. Nome feio, né? Nabucodonosor levou eles para a cidade para a província da Babilônia. Então, esse rei catou alguns jovens, ele foi lá, saqueou a cidade, matou todo mundo, matou os animais, mas ele falou: tragam-me os jovens de linhagem. Então, aqueles hoje que seria, né, jovens ricos, jovens jovens que tivesse jovens bem-sucedidos, que seus pais tivessem, que fossem da elite, né? Da elite. E eles levaram vários jovens que eles deixaram com vida para viver no palácio junto com Nabucodonosor. Eles viviam, quando eles chegaram lá, foram trocados seus nomes por nomes de deuses da Babilônia, e Daniel chamava-se Beltesazar, era o nome dele.
e ele recebeu o nome de Daniel, juntamente com os seus 3 amigos. Ele tinha 3 amigos que também foram deportados para a cidade de Babilônia. Quando eles chegaram lá, eles teriam que viver junto com o rei no palácio. Dentro do palácio, eles seriam instruídos em tudo, todas as artes, tudo eles seriam instruídos para que eles fossem excelentes e vivessem no palácio. E quando eles entraram lá, eles foram apresentados a todas as coisas, e ele foi apresentado para que eles teriam que comer na mesa do rei. De tudo que o rei comia, isso eram para poucos, era só para os privilegiados que comessem na mesa do rei, as iguarias que o rei comia. Então aqueles jovens também comeriam as iguarias do rei. Daniel, ele como ele temia Deus, a sua família sempre temeu a Deus, ele foi instruído para servir a Deus, ele entrando lá no palácio, sendo direcionado, apresentado a tudo que eles viveriam ali. Eles viveriam estudando durante um tempo, em tudo que de instrução, de nível de instrução, e ele propôs no seu coração, ele e seus amigos, de não se contaminar com o que era servido na mesa do rei, porque eram comidas sacrificadas, porque era muito bebedeira. Ele falou não, ele falou para o chefe da cozinha, o chefe deles, né, os eunucos, o chefe deles da cozinha: nós não vamos comer dessa comida, nós vamos comer só legumes, dê pra gente. Ele ficou preocupado, o chefe da cozinha, falou: não posso fazer isso com vocês, porque o rei veria que vocês estão comendo só legumes, vocês ficariam fracos, e a minha cabeça que seria cortada. Ele falou assim: não, então vamos fazer um experimento, a gente fica 10 dias sem comer, comemos só legumes, e se dentro desse período nós ficarmos bem, a gente vai continuar a nossa alimentação, não vamos participar da mesa do rei. Foi feito esse acordo, eles comeram só legumes, e depois desse dia foram ver, eles continuavam bem robustos, continuavam tendo uma mente boa para o aprendizado, e eles continuaram nisso. Então, eles propuseram no coração deles a não se contaminarem com as coisas que eram servidas para o rei, de não se contaminarem com aquele ambiente, de eles preservarem aquilo que eles tinham aprendido desde criança. E eles foram, depois do prazo, do período de instrução deles, quando eles foram se apresentar para o rei, o Nabucodonosor, eles foram os mais inteligentes. Eles foram considerados, olha só o que diz aqui, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel e seus amigos, né? Por isso passaram a assistir diante do rei. Então, depois disso, eles começaram a ficar perto, na presença do rei. Eles ficaram lá no palácio. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, que lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então aqui está falando que depois do tempo que eles passaram de instruções, quando eles foram para a presença do rei, eles foram tidos como 10 vezes mais sábios do que todos aqueles outros jovens que foram instruídos da mesma maneira, só que eles propuseram no coração deles não se contaminar. Por quê? Porque eles foram instruídos desde criança. Eles foram ensinados desde criança que eles deveriam servir a Deus, qual que era o Deus que eles serviam. Então, resumindo, ele não deixou a sua mente se envolver pelo ambiente que eles viviam. E é a mesma coisa nos dias de hoje, não é?